Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui na Liga dos Traders, um podcast para traders. Eu, GG e... Miguelito! Tem muitos os aqui, não dá pra ficar com um o só, né? Depois você explica por que quer dar uma de Miguel, né? Essa expressão foi criada por causa de mim. Dar uma de lógico, Miguel, a né? história, né? Mas você sabe que eu fui assistir o jogo de São Paulo e tem a escola Miguel de Cervantes. E a escola para os baixinhos chama Miguelito. Então, Você estudou lá, não? É homenagem a mim, né? Eles me conheceram aí na você internet, tá muito, aí hein? fizeram homenagem a mim. Então, sejam bem-vindos aí a mais um podcast da Liga dos Traders. Vamos ativar o nosso modo trader. Modo trader, verdade. Aguardem, hein? Aguardem. Miguelito, como é que tá aí a sua cabeça para operar? Olha... Psicologia, PNL, como é que é esse negócio contigo aí? Depende. Precisa de internação, né? Não, precisa de tudo. Mas assim, a cabeça é algo muito... que mexe muito com a gente, a parte psicológica e, assim... Não é fácil, né? Mas eu acho uma parte principal do trader ali no dia a dia, dentro das suas operações. E por isso hoje a gente tem uma convidada especialista em comportamento. E, na verdade, assim, é arrumar o seu comportamento, é tentar enxergar a maneira, não digo correta, mas talvez a mais adequada para a profissão de trader. E então a gente está com quem? Com quem? Se apresente. Olá, gente. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Karina Pavan, eu sou trainer em programação neurolinguística, especialista em mentalidade de trader e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sei que era a Karina Pavan, sei o nome, eu só queria fazer um suspense para ela se apresentar. Mas, GG, que honra, hein? Que honra, tá vendo? Puxa vida. É bom que a gente já tem uma consulta. Depois do Loss de hoje. O GG precisa hoje, viu? Oh, meu Deus do céu. Eu não lembro agora, mas é o primeiro podcast seu esse ano? Não, você teve outro. Eu já tive outros, Eu achei que nós fosse o primeiro, já ia falar, poxa... É o primeiro do semestre. Primeiro semestre, Pronto. então, vai, tá bom. Mas que honra recebê-lo aqui hoje. Eu e o GG, a gente tem um carinho muito especial por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, não só, né? Mas fora das redes sociais também, a gente tem uma amizade muito grande. Apesar de eu ser um por coração peludo às vezes, né? Mas é uma honra estar aqui com você hoje. Espero que todo mundo vai aprender muito com você, com sua história, certeza. com seu trabalho. E aí deixar você falar um pouquinho aí de quem é a Karina Pavan. Show de bola. Bom, acho que é importante o pessoal entender como que eu vim parar nesse mundo do mercado financeiro. Porque... antes de conhecer o meu primeiro trader, eu mal sabia o que era mercado financeiro. Aliás, até tinha uma ideia do que era ações, mas não fazia ideia de como funcionava a cabeça de quem fazia day trade. Então, antes de eu chegar até aqui, eu trabalhava com pessoas que buscavam desenvolvimento em suas carreiras. Então, aquela pessoa que queria ter uma promoção na empresa, aumentar o faturamento, enfim, ganhar algum destaque, então esse tipo de pessoa me procurava. Até que um belo dia um trader me procurou. E quando esse trader me procurou, ele falou assim, é o seguinte, eu sou trader, eu perdi... Ele falou um valor bem alto, pelo menos para mim. Eu perdi tanto em questão de 2 dias, tenho a minha empresa, não consigo nem chegar perto do computador, não sei mais o que fazer, te achei na internet, você pode me ajudar? Aí eu parei e falei assim, você é trader o quê? Falei, que é isso? Né? O que vocês comem, onde vivem, o que vocês fazem da vida, enfim. E aí ele me explicou, né, que era questão de comprar e vender ação, em questão de segundos, ativos, e me explicou basicamente o que era. E eu falei, olha, eu vou ver se eu consigo te ajudar. Vou pesquisar um pouco sobre o que é mercado financeiro. Se o que eu tenho aqui pode te ajudar, e eu retorno para você. No fim, uma semana depois, que eu li muito, que eu pesquisei muito sobre o assunto, eu falei, olha, vai ser um desafio para mim e vai ser um desafio para você. Topa? Ele topou. Nós fizemos um trabalho de 6 meses juntos. Nessa época, eu tinha participado de um congresso de inteligência emocional, que o Daniel Goleman veio para o Brasil, que ele é o pai da inteligência emocional. Então, muita coisa do que eu aprendi nesse congresso, eu apliquei nesse trader. E depois de 6 meses, ele começou a me indicar para vários e vários traders. Aí, algumas corretoras começaram a me chamar para fazer live. Aí, o portal do trader me chamou para parceria. E quando eu vi, 99,9999% dos meus clientes e alunos eram traders. Isso era em que ano, mais ou menos? Olha, isso foi em 2016 para 2017. Acho que foi em 2017 que eu conheci E você já o primeiro trabalhava com trader. PNL há quanto tempo atrás?
Eu já trabalhava há uns 2 anos com PNL. Na verdade, eu conheci a PNL através daqueles cursos de hotéis, né? Certo. Que são cursos que você quebra madeira, anda na brasa, né? Que é uma coisa... Fica 2 dias lá em Exatamente. imersão total. Então, eu conheci a PNL de fato ali, né? E eu fiquei extremamente apaixonada, alucinada e fui procurar maior conhecimento. Foi aí que eu fiz várias formações aqui no Brasil. E quando eu percebi que eu estava enlouquecida pela PNL, eu fui até Orlando em 2019 e fiz o trainer com o Dr. Richard Bandler, que é o co-criador da programação neurolinguística. Caraca. Isso foi em 2019. Inclusive, quando eu voltei de Orlando, eu parei e falei, cara, eu quero trabalhar exclusivamente com traders. Foi quando eu tomei essa decisão, porque eu tinha muita bagagem e muita ferramenta para poder ajudar a galera do mercado financeiro. Bacana. Caramba. Eu te conheci em 2016, na B3, num evento da B3, que era patrocinado por uma corretora, tinha até alguns amigos em comum, foi bem legal. Foi. E olha, já se passaram 7 anos. 2016 eu tava fazendo o meu curso de coaching. Ah, tá Olha que vendo? legal. E aí, em 2017, eu fui embora, já fui formado já e trabalhei um pouco com coach fora do Brasil. Olha que interessante. Fiz um trabalho voluntário, né? Que eu trabalhei, assim, mas foi mais ou menos daí, 2016 para 2017. E 2017 para 2018 eu comecei a conhecer o mercado e falei assim, puxa vida. É apaixonante, Eu quero né? fazer parte dessa loucura aí também. Mas, cara, me diga uma coisa, o que é esse negócio chamado PNL? Né? Eu sei Boa. que é o nome, mas a abreviação é PNL. Explica para nós, para quem está nos ouvindo. Tem muita gente que não sabe isso, não desconhece, né? Não sei como é que está o Brasil nesse quesito, né? Porque a gente fala de psicologia, mas a PNL é uma matéria da psicologia? O que é a PNL? Perfeito. O que é PNL? Programação neurolinguística. A gente pode entender a PNL como se ela fosse um método, certo? Ou até mesmo, para alguns, uma filosofia de vida que te ajuda a trabalhar a excelência, certo? Então, ao longo desses últimos anos, tanto o Dr. Richard Bandler como o John Grinder, como seguidores, né, desses co-criadores da PNL, estudaram a excelência. Tanto excelência de pessoas como excelência de empresas, certo? Então, através da PNL, você consegue entender como você pode melhorar a sua comunicação interna e externa para ter melhores resultados. Resumidamente, é isso, certo? E uma coisa que é muito interessante é que o trader, ele precisa muito saber lidar com esse seu diálogo interno, com as suas emoções. Não é nem a questão de como ele se comunica com os outros, é como ele se comunica com ele mesmo. E através disso a gente consegue mudar várias questões emocionais, comportamentais, tudo isso através dessa comunicação, né? Então, a PNL a gente fala que você programa o seu cérebro através da sua linguística, através da sua comunicação. Então, cara, mas PNL faz parte da psicologia? É uma matéria da psicologia ou ela anda paralela à psicologia como uma outra ciência, uma outra matéria? Perfeito. Explica pra gente. A PNL, ela não está dentro da psicologia, porém, muito do conteúdo, muito do conhecimento que veio na programação neurolinguística vem da psicologia. Então, vem da Gestalt terapia, terapia cognitiva comportamental. Então, tem muitas coisas que a gente aprendeu na psicologia e trouxe como ferramentas úteis para a PNL. Uhum. E essa questão aqui no Brasil, o pessoal assim, as pessoas conhecem PNL. Como tem sido esse seu trabalho de divulgação do PNL para traders ou para a população em geral, né? Porque eu sempre escuto, tá, falar bastante de PNL, mas assim, a gente entende que a população brasileira não tem acesso à informação, né? A que nível nós estamos nisso e por quê, e como que você trabalha essa questão da PNL junto aos traders? Perfeito. Uma questão é que a PNL ela começou, por exemplo, eu conheci a programação neurolinguística quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E nessa época, para mim, PNL só tinha relação com Isso persuasão. foi o ano passado. Recente, então. Recente, faz pouco tempo. Nessa época, eu conhecia a PNL como se fosse algo só para persuasão. Eu não entendia que a PNL servia também para trabalhar traumas, para trabalhar alta performance. Crenças. Certo? Crenças. Eu não sabia disso, isso com 17 anos. Então, já faz tempo, tá, gente? Não faz tão pouco tempo assim. Vamos fazer um parênteses, porque assim, não é que faz tempo porque a Karina é uma pessoa velha, não é. É que ela já tem uma idade, né,
não avançado, mas sim, ela tem cara de jovem, Jovem, né? Graças a Quando Deus. chegou aqui no estúdio, o pessoal falou assim, mas vocês vão entrevistar o quê? Criança hoje aí? Mas continuando. Ai, ai. Mas quando eu conheci a PNL, eu pensei que era só uma coisa focada em comunicação, certo? E aí depois eu percebi que a PNL ela é muito divulgada através desses cursos de hotéis. Como é que funciona esses cursos de hotéis? A pessoa ela passa 2 dias no hotel e durante esses 2 dias ela passa por várias ferramentas de PNL, várias ferramentas de hipnose, várias aplicações e eu percebo que a PNL ela vem sendo conhecida muito através desta metodologia. Porém, ela é muito mais do que isso. Mas ela teve uma barreira de aceitação da população em geral uma época ou não? Por questão da psicologia, de um confronto ali. Ah, mas a pessoa vai fazer PNL, mas ela não é um psicólogo. Como que ela vai trabalhar minha mente, trabalhar minha crença? Muito, e muito. aí, por isso, ela não era tão difundida? Porque, assim, lá fora, é mais fácil você falar em PNL, é mais, assim, comum. É mais aceito, sim. Mais aceito. Aqui não, aqui a gente teve uma certa barreira durante muito tempo. E ainda mais trazendo isso para o mundo do mercado financeiro. É mais difícil essa aceitação, até porque tinha esses encontros no hotéis, e era pouco difundido. Como que era essa barreira? Essa pergunta é muito boa, inclusive, porque se você parar para comparar no Brasil com, por exemplo, Estados Unidos, a visão que eles têm de um coach, a visão que eles têm de um hipnólogo é completamente diferente, certo? Para você ter uma ideia, no Brasil teve aquele boom do coaching, que foi acho que em 2016, né? Se eu não me engano. Eu acho que foi até um pouco antes 2016, ali, que foi inclusive quando eu comecei a estudar, foi um pouquinho antes disso foi até que eu quando eu comecei a fiz estudar. também. Então teve o boom do coaching, só que aí o que aconteceu depois? Sempre tem aquela galera que começa a deturpar completamente como funciona a ferramenta, que foi o que aconteceu com o coaching. E o mesmo aconteceu com a PNL. Então, por não ser uma matéria da psicologia, e muitas pessoas terem acesso por ser um curso barato, não é uma pós-graduação, certo? Então, qualquer um poderia fazer curso de coaching, qualquer um poderia fazer curso de PNL, e por conta disso, algumas pessoas, talvez mal intencionadas ou inocentes, fizeram vários cursos e começaram a espalhar coisas que não existiam. Por exemplo, eu lembro uma época que tinha coach falando que curava a esquizofrenia. Então, assim, este foi o problema. Porém, existem profissionais sérios que, mesmo não fazendo uma faculdade de psicologia, por exemplo, conseguem aplicar as ferramentas e gerar bons resultados. Acho que é certo? similar com a questão da psicanálise, né? Sim, da hipnose. Que você faz a parte da psicologia, né? E se torna um profissional nessa área, né? Exatamente. Falando nisso, a gente tem um livro, né? Ferramentas Mentais. Ele é maravilhoso. Ele é todo focado em PNL. É porque o Andrew Smith é um trader que teve as suas dificuldades e foi... E é engraçado isso, que ele sempre falou isso pra mim. Cara, ele falou, GG, quando eu conheci a PNL, eu achei que babaquice esse negócio. Esse negócio não funciona, pô. Isso aí é PNL e tal. E por insistência de um amigo, ele ele fez um treinamento em PNL. E ele se encantou. E ele ficou tão encantado. Ele é inglês, né? Então a barreira da língua e tal não é nenhum problema. Ele vai para os Estados Unidos fazer um treinamento com O Dr. Richard Bandler. Que é... para ser um cara especialista em PNL. E ele fala no livro, né? Ele melhorou muito os trades dele, inclusive aplicando modelagem. Sim, né? Exatamente. Tanto que bem no início desse livro ele tem algumas páginas que ele modelou 3 traders. Sim, ele faz uma planilha, né? Eu vi. Esse livro é fantástico. É um livro que eu super indico para todo mundo que quer aprender PNL e aplicar no mercado financeiro. É um livro que eu super indico. É bem bacana mesmo. Aliás, agradecer ao Andrew, agradecer ao Caio Sasaki, que fez a intermediação do GG com o Andrew. E é um livro fantástico, vale a pena mesmo. E o prefácio desse livro que você é do Caio Sasaki e meu. É bem legal esse livro. Ele é muito bom. E eu sei que, assim, mesmo que não seja uma matéria da psicologia, é um conteúdo muito focado no aprendizado que a gente consegue colher da psicologia, certo? Tanto terapia cognitiva comportamental, veio da Gestalt terapia, enfim, tem várias questões que a gente consegue puxar e transformar em algo prático para aplicar no dia a dia, certo? Ô, Cá, nessa trajetória sua, a gente se conhece já há um bom tempo, né? Desde 2016, fazendo palestra, fazendo mentoria, desenvolvendo seu trabalho. Você tem ideia de quantos traders você já atingiu? Olha,
Milhares, né? Milhares. Até porque eu atingi tanto no início, né, com o meu Instagram. Depois disso, eu comecei com o meu desafio de inteligência emocional para traders, que eu tive, assim, foi de 2019 até o ano passado. Acho que a última turma foi no começo desse ano. Então, assim, foram várias turmas. Tive também o meu curso de PNL para traders, a minha imersão de PNL para traders, a minha parceria no Portal do Trader e agora também a minha parceria na Toro, que me ajuda a impactar vários traders. E Legal. por falar nisso, né? Eu ia até perguntar um negócio, Miguelito, porque assim, o que eu vejo me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu acho que as corretoras, elas não dão tanta atenção a essas questões. Tanta ênfase, né? Para ter alguém, um especialista em PNL, psicólogo, né? E eu sei que você faz parte lá da Toro e que a Toro se preocupa com isso. Queria saber como é que é esse desenvolvimento desse trabalho, né, que você faz dentro da Toro para traders. Perfeito. Acho que esse comentário que você fez, ele é muito relevante. Sabe por quê? Eu sei que quando eu comecei a falar sobre inteligência emocional para traders, quando eu comecei a trazer ferramentas de PNL para traders, não tinha ninguém falando de PNL. E depois disso tinha uma outra moça muito boa também falando sobre essas questões. Ela era coach de traders e eu percebi que de uns anos para cá, as pessoas começaram, de 1 ano, 2 anos para cá, que começaram a se preocupar mais com isso. E essa é uma questão que ela impacta pelo menos 80% das operações. Me corrijam se eu estiver errada. Mas, se você tem um gerenciamento de risco, se você tem uma boa técnica, mas você não consegue executar isso porque o seu emocional está impactando, não adianta ter uma boa técnica e menos ainda um bom gerenciamento de risco. Certo? Então, uma coisa que eu acho muito especial na Toro é esse fato dela se preocupar com os clientes dela. Tanto que dentro da Toro nós temos um curso meu, que era um curso que ele era focado para vendas e a Toro falou, não, eu quero para os meus clientes. Ali eu falo sobre neurociência, eu explico como é que funciona o cérebro do trader, eu entrego várias ferramentas para lidar com ansiedade, para lidar com o dia de fúria, para lidar com a sequência de loss, de forma bem prática. E além disso, a Toro toda semana me convida, né, para estar no canal entregando conteúdo, falando sobre essa questão de inteligência emocional, essa questão de PNL, ferramentas para traders. E a gente tem também uma live mensal com os traders VIPs, que nessa mentoria mensal eu converso com cada trader, eu tiro as dúvidas e eu vou orientando conforme o problema que aquele trader tem. Então isso é uma coisa que eu acho impressionante na Toro, toda essa preocupação. Esse treinamento, ele é um treinamento gratuito para clientes da Toro. Para clientes da Toro, está na área Aprenda. Fica a dica aí, ó. Olha aí, ó, já assistindo esse podcast, você já saiu ganhando, hein? Exatamente. Impressionante, né? Mas é isso aí, eu acho legal isso e eu acho interessante as corretoras. Sabe por quê, Miguelito? Eu já escutei vi filmes, o Billions, que tem a psicóloga, que tem uma pessoa que cuida da mente, que ajuda, né? Não, eu, por exemplo, eu preciso sempre disso daí. Porque, todo mundo precisa. Exato, todo mundo precisa. Mas assim, o fato de a gente reconhecer isso, porque tem gente que não aceita isso. Não, eu não preciso, não, minha cabeça é muito boa. Mas quando você vai clicar para boletar um contrato que seja, por mais que a margem de garantia para aquela operação seja R$150 ali, que é exigido, mas você está movimentando o contrato, ele tem um valor muito maior. E é uma pressão muito grande. E a pessoa acha que ela vai entrar ali, igual hoje eu conversando com o rapaz, e falou assim, então se eu colocar aí 40 contratos e colocar o risco no zero, eu vou sair ganhando, então não vou ter prejuízo. Não, mas não é assim, né? E aí a pessoa já começa a conversar assim, puxa, pensando assim, você fala, caraca, a pessoa já está operando com uma pressão de querer ganhar dinheiro sem tomar um risco ali, porque ela acha que vai ganhar da noite pro dia. Aí toma um loss e a pessoa descabeça. Impressionante. Eu sou assim, eu tenho vários problemas que eu falo assim, hoje eu não tô bom para operar. Hoje, igual hoje, antes disso eu fiquei vários momentos tentando operar, mas ontem eu passei um calor gigante no mercado que hoje eu fiquei fora. Eu disse, não, hoje eu não vou fazer nenhuma operação. Porque ontem foi um dia difícil para mim. Isso é autoconhecimento, né? Entendeu? Então, assim, mas porque eu converso bastante gente, eu tenho essa capacidade de me olhar para dentro de mim e falar assim, hoje eu não tô bem para operar, não quero operar. Porque assim, eu achei a emoção ali, você acordou de pé esquerdo lá, sei lá, chutou a quina, brigou na rua. Se você é canhoto, acordar no pé esquerdo, tudo bem. Eu sou destro, né? Mas assim, a gente tem que saber quando não operar também, e saber que trabalhar com a mente é muito importante.
Isso que você falou me dá até uma atenção que, querendo ou não, existiram muitas propagandas. Muitas propagandas falando que viver de trading é fácil, certo? Peraí, eu comprei um sushi aqui, vou pagar meu sushi, vou boletar para pagar meu sushi. E isso fez com que muitos isso junto à pandemia, né, que fez com que as pessoas ficassem mais dentro de casa, fez com que muitas pessoas viessem para o mercado financeiro. Sim. E vem despreparado. Vem despreparado. E o problema é que muitos vêm com dinheiro do boleto para colocar no mercado, na expectativa de multiplicar aquele capital, já que é uma coisa muito fácil. Mas não é. Muitos mal sabem a parte técnica e já começam a operar com 3, 4 vídeos do YouTube. É claro que não vai ter um grande desenvolvimento. É claro que a pessoa não vai sentir segurança se ela não sabe o que ela está fazendo. Outros mal sabem mexer com o gerenciamento de risco. Sabe? O gerenciamento de risco, ele tem que estar encaixado com a técnica e com o emocional. Sim. Então, tudo isso que você falou, né? Poxa, a pessoa ela tem que se conhecer, ela tem que se entender e ela tem que entender como que as suas emoções impactam nas suas operações. Eu gosto muito do exemplo que o GG sempre dá do cirurgião. Até o GG vai falar que, você vai se formar, vai ser um cirurgião. Você não vai operar da noite pro dia ali, você não vai pegar fazer um transplante de coração. Você tem que fazer uma preparação, você tem que se cuidar, você tem que estudar. Não era um curso no YouTube que você consegue ser médico, né? Exato. Exatamente. E o problema é, muitos traders não colocam a seriedade necessária para a profissão trader. Sim, porque ser um trader não é, eu vou ali apertar um botãozinho. Não, tem todo um estudo técnico, tem todo um estudo de quanto você pode arriscar, tem todo um desenvolvimento mental e emocional. E muitos não, acham que é só clicar. Por isso que acaba tendo resultados ruins também. Exato. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, dentro dessa sua trajetória, né, profissional como especialista em PNL, não sei se tem um nome para essa profissão assim. Eu sou especialista em mentalidade de traders e trainer em programação neurolinguística. Trainer em PNL. Você identificou um padrão de erro assim dos traders mais recorrente para você aplicar o PNL? Nem sei se eu estou fazendo a pergunta correta, tá? Mas a gente descobre alguns padrões errados, né? Você consegue rastrear, ranquear qual que é o que é número 1? Esse pessoal precisa melhorar nesse ponto porque é o pessoal mais erra. Tem O trader é o medo de perder, é o não aceitar os erros. eu acho que esse aí é o mais complicado. O medo de perder? Não. O não aceitar o erro. Não aceitar o erro. Até Eu porque acho que é o primeiro. Porque é um paradoxo. Você não entra no mercado para perder. Ninguém entra, ninguém faz nada para perder. E aqui a gente tem que saber perder. E isso não é uma matéria fácil de ensinar. Não é. Né? Pensa assim. Eu acho que os esportistas, eles são bons nisso. Porque você convive com a perda. Você não ganha sempre. Exatamente. Né? Os atletas, né? Os atletas. Tanto que, se você parar para pensar, faz total sentido você não saber lidar com as perdas no mercado. Pensa, quando você era criança e você errava o gol, batia na trave, o pessoal aplaudia e falava, ui, que lindo? Não, falava, filho da... xingava e tudo mais. Quando você tirava uma nota ruim na escola, seu pai falava, nossa, filho, parabéns, estou orgulhoso. Não, ele falava, moleque, não faz nada direito. Sim. Quando você... Isso já aconteceu muito comigo, o TDAH check, né? Colocar dinheiro no bolso de trás e perder o dinheiro. Ô, chateação que dava. Ninguém foi ensinado que perder faz parte. Sim. Aí, quando o trader vem para o mercado financeiro, como que ele vai lidar com o stop se ele ainda não aprendeu a lidar com o stop? E quer ver uma coisa interessante? Eu lembro uma coisa. Olha só. Traders famosos, profissionais, não são todos, tá? Mas a maioria no Instagram esconde as suas perdas. Gente, hoje eu tô meio lost, tá? Eu já vou falar aqui. Não, eu ia falar assim. Mas você vê que ele não aceita a perda. Eu acho que esse é o padrão quando você é criança de faz alguma besteira. Você fica envergonhado. E mente que você fez. Exatamente. Você esconde o erro.
né? O dia que você tá bem, você fala, uhul, tô Eu rico. acho que tem uma O dia questão que da tá mal, punição, né? Eu acho que é a questão da punição, é um né? reforço negativo. E olha que interessante isso até. O GG falou assim, hoje eu tomei LOS, né? GG, eu tava do lado dele, eu vi que ele tomou LOS, vi que, assim, eu convivo com ele todo dia, eu vi que ele mudou completamente. Muda, pô. Eu sou um E ser ele humano. realmente, ele tava abalado. Você vê que o LOS realmente dá uma abalada na gente. Só que aí depois que ele parou, saiu da operação, saiu da mesa, foi lá, tomou uma água, sentou, ele falou assim... Hoje eu dormi mal, não acordei bem, hoje eu não queria operar, falei que não ia fazer isso. A minha estratégia era essa, eu fiz isso, segurei a operação aqui. Incrível. E aí depois, olha só pra você ver como é que é a questão da mentalidade. Porque depois que eles, assim, é lógico, acontece, todo mundo, a gente erra, mas ele reviu tudo que ele fez. E tudo que ele falou que não ia fazer. Pô, mas eu falei que... Não era que nem questão que eu não ia fazer, né? Mas que você não queria, que você acordou e falou assim, pô, não dormi Eu bem. comecei o dia meio estranho. Eu falei, pô, tem alguma coisa estranha hoje. Aí o operacional não encaixou. Ali naquele momento, é o momento mais fragilizado que você tem. Por quê? Porque aí ou você aceita a perda, ou você vai tentar recuperar, e não encaixa outra vez, e aí você tem o quê? Entra aqui no Adrenalina, processo. cortisol, você entra em outra fisiologia e tal, e aí você constrói o quê? O monstro interno do treino. Mas o fato que eu queria chegar é o quê? Que ele parou e reviu por que isso é ele fez o ótimo. ruim na operação. Isso é ótimo. E às vezes quando você vê a pessoa operando, ela não para analisar o trade dela. Por que eu entrei nesse ponto e fiz isso? Se eu tenho uma estratégia definida, se eu tô... É igual você vai pilotar helicóptero. Existem vários indicadores que você tem que fazer um checklist ali, eu não sei como é que é o nome, ainda não piloto helicóptero. O meu, Ainda não? quem pilota é o motorista, né? Motorista. Mas existe um checklist que você precisa fazer para você entrar no mercado. Sim. E às vezes a gente desrespeita esse checklist. E aí Verdade. acontece, igual o GG aconteceu, ele tomou E LOS você hoje, sabe o mas que ele... é isso? Sabe o que é isso? Teimosia. Excesso de confiança. Excesso de confiança e tem Muito uma tempo. outra Por que questão. eu falei? Há tantos anos no mercado, Faço isso. há tantos anos no mercado, eu caí nessa outra vez. Igual eu. Coisas que não aconteciam, Faz tempo. Sim. eu fui cair hoje. Pra você ver, cara, e aí você pode explicar melhor, que você tem que estar ali atento todo santo dia. Exatamente. É uma profissão que você não pode, assim, se vacilou, eu vou. Tchau. Exato. E ó, agora a gente vai puxar tudo que vocês falaram, tá? Pra gente analisar isso. Olha que Ó, interessante. PNL, ó, tá vendo? Consultoria, ó. Clínica. Olha que interessante. O que você falou pra mim? Você já acordou e tava estranho, certo? Você já estava com um estado emocional negativo. Com um estado emocional que não é tão favorável para suas operações. Sim. E ao invés de... Peraí, eu não tô legal, eu estou me sentindo meio estranho, vou tentar fazer uma preparação pré-mercado para eu elevar o meu estado emocional? Não, você foi sentar para operar e deu no que deu. A parte boa é que no final você analisou, mas depois a gente fala sobre isso. Voltando aqui, é importante a gente entender que todas as nossas reações são pautadas nos nossos estados emocionais. Todas as nossas reações são pautadas nos nossos estados emocionais. Se você sai de casa, pé da vida, e aí alguém vai e fecha o carro e quase bate no seu carro, a tendência a você estar pé da vida e xingar a outra pessoa é muito grande. Por quê? Porque você já está com um estado emocional enfim, já está com aquele estado emocional queimando, que vai levar você, muito provavelmente, a agir de uma forma desproporcional. Certo? Agora, se você tá num dia zen, tranquilo, escutando aquela música, se sentindo super bem e alguém te fecha com o carro, as chances de você parar, respirar fundo e falar, mané, cuidado, e sair andando também são grandes. Cara, mas é certo? E pensa isso no mercado financeiro. Você não dorme bem, tá gripado, cachorro ficou latindo a noite toda. Aí, no dia seguinte, você acorda, bate o dedinho do pé, aí vai pegar um pãozinho, comer o seu pãozinho, vai pegar o café, Peguei trânsito, São Paulo, não é fácil São Paulo, quem sabe, quem tá aqui sabe disso. Quando eu cheguei no mercado, eu abri o computador e boletei.
Sempre Até falei pro para GG assim, o boletim eu coloquei nesse preço, mas o mercado executou nesse preço. E realmente, enfim, deu o preço errado, eu tomei um loss alto. E aquilo mexeu comigo. Aí eu segurei a operação, depois não gosto de usar essa Depois palavra. até voltou, pô. Mas assim, eu não gosto de usar a palavra assim, que eu recuperei. Mas eu saí no 0 a 0 no dia. Paguei as taxas ali, então saí no 0 a 0. Mas você vê, olha quanta coisa de ruim aconteceu até eu chegar no momento da frente da tela, de abrir o Profit Eu não te e falo, clicar. cara, não te falo. Hoje é dia do meu rodízio. Ainda tem isso, ainda vai ficar preso. Aí eu saí bem mais cedo e tem um lugar que eu tenho que passar para sair do rodízio. E eu acelerando. E aí eu fiquei nervoso também com os carros que não... Pô, você não anda, pô. Olha isso aí, ó, cara. Então, Vai somando. Tá vendo, pessoal? Quanta coisa Tá que vendo? acontece que você tem que parar para pensar, para analisar, antes de entrar numa operação. Sim. Só que as pessoas esquecem de fazer esse checklist principal, que é o que... Igual, ontem também, é excesso de confiança. Eu tava com tudo isso na cabeça. Por que eu fui abrir a operação? Segunda-feira, tá começando a semana, o mercado tem todo dia. Exato. E aí tem uma outra questão que é importante, que eu falei já assim, o pessoal vai quem assistir esse vídeo já viu outro vídeo meu, vai falar assim, Só fazer nossa, pra ela fala isso todo dia. A gente trouxe a Ariane hoje pra ela dar uma lapada em você e dar uma Não, lapada tá sendo em bom, mim. pô. Não, lapada não, pô, tá orientando. Mas, pô, é um puxão de orelha, né, cara? Mas uma continua. situação. Um aconselhamento, saudável. Porque, ó, pra você ter uma ideia, isso eu já repeti em todos os vídeos do meu YouTube, eu acho que eu já falei sobre isso, mas é importante frisar isso muito bem. É importante o trader entender que o quê? O autocontrole, ele é esgotável. Então, é como se fosse a bateria de um celular. Você carregou à noite, e aí quando você acorda, ele vai gastando ao longo do dia, certo? E a mesma coisa da academia. Como você faz para fortalecer o autocontrole? Você vai lá, fortalece aquele músculo, mas dá um descanso. Fortalece e dá um descanso. Por quê? Porque se você pega um peso muito grande na academia, né? o que acontece? Vai lesionar de uma forma que vai demorar muito a se recuperar. O mesmo acontece no mercado financeiro. Se você quer ter autocontrole durante as suas operações, você precisa preparar a sua cabeça para isso. E se você não dormiu bem, se o seu dia não foi bom, se esposa, marido, dormiu de calça jeans e no dia seguinte você não está de bom humor, antes de operar, prepare-se. Por isso que uma rotina pré-mercado é muito importante. Porque é mais ou menos assim. Vamos imaginar. Hoje o GG acordou, certo? Já acordou se sentindo estranho. Caiu a energia, certo? Já tá indo pro estado emocional negativo. Aí ele foi comer o pãozinho, tô inventando agora, aí o pãozinho não tava lá, caiu de novo a energia. Mas o café tava, subiu ali um pontinho positivo. Aí ele foi, era dia do rodízio, baita trânsito, caiu de novo a energia. Suponhamos que a linha basal dele esteja aqui, já tá lá embaixo. A hora que ele senta para operar, o estado emocional dele já tá quase lá no chão. E as chances de, cara, tomar um loss e perder o controle é muito maior. grande. Por quê? Porque o autocontrole dele foi sendo testado ao longo de toda a manhã, desde noite até amanhã. Não, Certo? e isso foi testado pela manhã ainda tem o dia todo para acontecer. Exatamente. Então, quando você se prepara para operar, você traz previsibilidade e você trabalha o seu estado emocional para estar com um estado emocional favorável para as suas operações. E isso é uma coisa de extrema importância que eu aprendi com a PNL. Todos os nossos estados emocionais interferem em como a gente vai olhar para o mundo, os significados que a gente vai dar para o mundo, certo? Então, se você... Eu quero aprender uma coisa nova. Poxa, coloca um estado emocional de curiosidade, sabe? Ao invés de olhar com arrogância e pensar assim, tá falando besteira, fala, não, o que mais será que essa pessoa tem para me contar? Quando você tá operando, você precisa ter qual estado emocional? De tranquilidade, de segurança, de serenidade. Então, traz esse seu estado emocional, constrói ele ali por 20 minutinhos antes de operar. Para quê? Para que você consiga operar de forma mais consciente, constante, controlada. E tudo isso a gente consegue mudar, às vezes, quase que com um piscar de olhos, usando a PNL. Verdade. Você sabe que tem uma coisa que eu observei, eu não estudo PNL, né? Nada disso, porque não é a minha profissão, né? Eu sou um cliente aqui, né? Mas, às vezes, você está num estado emocional e escuta uma música. Muda na hora. Muda na hora o estado emocional. É impressionante. É impressionante. Inclusive, olha que você puxou. Tem uma coisa na PNL chamada âncoras, certo? E, querendo ou não, nós vivemos a vida toda com várias âncoras e a gente nem sabe disso. Por exemplo, a música. O que é a âncora? A âncora é quando você condiciona um estímulo
a um determinado estado emocional, certo? Então, quando você escuta aquela música da sua adolescência, esse estímulo traz aquela nostalgia da adolescência. Aí tem outras âncoras. Quando você sente o cheirinho de café, que você sente, nossa, que conforto que isso me dá. O cheiro do bolo da avó, o cheiro do perfume de alguém. Tudo isso são estímulos que geram estados emocionais. E a melhor parte, uma das coisas que eu mais gostei de aprender na PNL, é que você consegue criar propositalmente esses estímulos. Vocês já viram aqueles atletas que antes de nadar ou da corrida, ele puxa a orelha e bate aqui, e bate a perna, puxa, faz um monte de coisa. Preparação. Querendo ou não, eles estão acionando vários estados emocionais, várias âncoras. Eu não sei se vocês viram o vídeo da menina. Eu achei lindo esse vídeo, que ela faz aquela corrida com os saltos, e aí tá todas as meninas esperando, paradinhas, e ela tá pulando, dançando. Não sei se vocês viram esse vídeo, depois eu mando. Eu já vi alguns parecidos, mas não deve ser esse específico. Cara, eu achei fantástico, porque ela super bombou nesse campeonato, enfim. Mas por quê? Porque ela foi trazendo aquele estado emocional que era favorável com aquilo que ela desejava. E como que a gente muda o nosso estado emocional? A gente muda. A tríade do estado emocional é a nossa fisiologia. Então, por exemplo, se você está sentado para operar, vamos pensar que assim, eu estou operando, já fiz toda a minha rotina matinal, depois a gente até pode falar sobre isso. Estou operando, o mercado está indo para o meu stop, o que vocês fazem? Geralmente, o trader segura o ar, ele respira muito pouco, porque ele fica extremamente concentrado, ele tensiona a musculatura, a testinha já vira ali fica toda tensionada, os músculos tensionados e a respiração segurando. O que ele está comunicando para o cérebro dele? Cara, ferrou. Tem alguém... Não, você tá ferrado, cara. Estão te enforcando. Você não tá percebendo que você não tá respirando? Aí o seu cérebro começa a falar, eita, ele não tá respirando. Todos os músculos estão tensionados, então ele tá pronto para uma luta. Eu preciso jogar cortisol, adrenalina, eu preciso jogar químicas para preparar ele para essa luta. E ao mesmo tempo, o que o cérebro fala? Racional, você é muito lentinho. Vamos colocar o monstrinho emocional para tocar aqui? Por quê? Porque ele resolve as coisas rápido. Instinto de sobrevivência. Eu não sei o nome certo para isso agora, mas eu aprendi também há muito tempo atrás, que é procurar estímulos também que vai te acalmar. Eu tenho muita mania de mexer no cabelo. Sim, sim. E aí, uma vez eu parei de pensar, por que eu tenho essa mania de mexer no cabelo? Quando eu era criança, minha mãe deitava e chamava a gente para deitar do lado dela e pedia para mexer no cabelo dela para ela dormir. Olha. E aí, isso hoje em dia é a maneira de, quando eu tô nervoso, me acalmar. Isso é uma âncora. É uma âncora que você tem que... Eu tava tentando lembrar o nome disso daí para falar aqui, que era pontos de... Acupuntura. Não é acupuntura. Que você faz assim pra você se relaxar. Tem gente que começa a mexer na orelha, tem gente que começa a coçar. Enfim, cada um tem Eu tenho de mexer no cabelo. Porque se eu tô deitado com alguém, uma namorada, se eu tivesse namorado... Se ela começar a mexer no meu cabelo, 2 minutos eu capoto. Olha que interessante. É muito cabuloso isso. Sim, porque isso já está... Pensa que isso foi condicionado... Tá programado. Tá programado. Isso foi condicionado ao longo da sua vida. Sim. E é a repetição somada àquela resposta que você tem de tranquilidade... O estímulo somado à tranquilidade e a repetição gerou isso que você pode reproduzir com facilidade hoje. E aí, quando eu tô operando, que eu tô no Loss, e aí você falou assim, o que vocês fazem quando o mercado tá arranca o cabelo? Então, ele falou assim, o que acontece quando você o mercado chega perto do seu stop, né? Não, uns puxam o stop mais pra baixo, né? Sim. Mas assim, eu começo a mexer no cabelo. Se eu tô muito nervoso por causa da operação, eu começo a mexer no cabelo, mas assim, tranquilo, me acalmar, fico enrolando aqui e tal. Agora, quando eu tô já no limite do Loss, eu já começo a mexer de forma diferente, já começa a coçar, já começa a... Arrancar o cabelo. Não chega a arrancar, porque eu tenho xodó com esse cabelo meu. Mas eu começo a mexer de uma forma mais... vai ficar até feio falar isso, mas de uma forma mais violenta, assim, né? Puxar e coçar meus cabeças. Porque assim. É a ansiedade. Por exemplo, a pessoa que rói unha, que vai até sangrar, né? Exato. Por quê? Porque essa é uma forma que ela tem para regular aquela ansiedade que ela tá vivendo, para ela se sentir no controle de alguma forma, certo? Agora, qual que deveria ser a resposta quando o mercado está indo para o stop, ao invés de tampar o ar, tensionar o corpo e o escambau? Isso vai te deixar mais tenso e vai gerar cada vez mais químicas que vai te fazer agir de forma emocional, certo? Então, você faz o oposto. Quando você está operando e começou a bater uma tensão, começa a relaxar o corpo. Começa. Mas eu não estou relaxado. Tudo bem, vamos primeiro trabalhar a fisiologia? Sim. Relaxa o corpo, distensiona.
Uma técnica que eu ensinei para uma mentorada minha essa semana e ela falou que foi fantástica, que é a seguinte. Vamos comunicar para o cérebro de forma rápida que você está relaxado? O que você vai fazer? Vai agora todo mundo, aperta o pé no chão. É pra fazer isso? Vai, agora. Vai, Gigi. Aperta o pé no chão. Eu já tô apertando desde quando comecei o podcast. Agora solta. Já tava meio nervoso. Agora já. tensiona a batata da perna, bastante. Tensiona bem o músculo. Solta. É relaxante. Agora faz isso com aqui a coxa. Tensiona, tensiona, tensiona. Solta. Pode fazer depois com o glúteo, costa, faz assim, e solta. O que acontece? Você começa a comunicar para o seu cérebro que eu estou relaxando. Você está confortável. Estou ficando confortável. Estava tenso, estou ficando relaxado. E isso solta químicas de, opa, tá tudo bem, amansa. Mas sabe o que eu acho? Isso é fundamental, é legal pra caramba. Mas eu acho que isso tem que andar junto com uma outra coisa. Tá? Vamos falar de operações mesmo. Gerenciamento de risco. Sim, sem dúvida. Cara, aqui é o meu limite. Sim. Cara, se der errado, é isso aqui que eu perco. Toda vez que você coloca isso como um mantra, né? E aí, lógico, que ninguém quer perder. Sim. Essa que é a verdade. Mas você fica tenso e você fala, não, peraí, tá tudo ali. Deixa eu relaxar. O stop tá ali. Então, eu concordo plenamente. Só que traders iniciantes têm uma dificuldade maior, né? É porque a técnica junto com o Porque ele tá autoconhecimento. Vai somando. Ele tá né? preparado. Ele não tá ainda preparado, até com perder um pouquinho já é muito. É. E como o corpo dele, pensa que todos os nossos comportamentos vão gerando conexões neurais, e quanto mais a gente repete aquele comportamento, mais forte ficam essas conexões neurais, certo? E o nosso cérebro, ele precisa economizar energia. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele cria vários hábitos, joga para o piloto automático para ele economizar energia, e tudo aquilo que a gente repetiu vai sendo repetido sem a gente nem sequer perceber. Então, quando o trader é iniciante e ainda não sabe lidar com as perdas, o que acontece com ele? Ele tem o gerenciamento de risco. Eu só posso perder isso. Mas internamente Se desmonta. cortisol, adrenalina, um monte de coisa que faz com que ele haja de forma emocional. Então, Isso é modelagem? isso, na verdade, olha, eu aprendi com muitos traders, eu modelei muitos traders e peguei essas técnicas para poder ensinar, né, para modelagem traders de- iniciantes. Sim. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tava vendo um vídeo do Nadal, ele tava dando uma entrevista. E até postei no meu Instagram. Que um jornalista chega e fala pra ele assim, eu achei engraçado, porque ele é marrudo, né? Ele é um cara que tem uma cara fechada. Ele falou, o jornalista falou, pô, mas você é tão calmo jogando? Aí ele falou, mas eu não sou calmo. Entendeu? É que se eu tiver o comportamento de uma pessoa que não é calma, eu vou agir contra o meu jogo. Eu vou agir contra mim mesmo. Então, eu paro e falo que eu não tenho que ter tipo de comportamento. Porque o tenista, ele pega a raquete e joga na mesa. Joga no chão, e aí né? ele vai demonstrar pro adversário dele que é Mas não é nem nervoso. isso. Esse processo é um processo Interno. interno. Ele tá em ebulição, ele tá fora da casinha. Exatamente. Querendo ou não, o que é ter inteligência emocional? Ter inteligência emocional é agir de forma proporcional com relação ao objetivo que você Legal. tem. Certo? Então, tem casos que você precisa agir bravo e estourar. Tem casos que sim, que é proporcional. Agora, no mercado, em vários momentos, não é proporcional você agir de forma emocional. Porque não é Então, você que manda ali no mercado. não, o mercado é soberano. Eu sempre brinco que é como se o trader fosse um surfista. Então, ou aproveita a onda, hora você vai levar caldo, hora você vai aproveitar a onda, e não adianta você ficar dando tapinha no mar, gritando revoltado, porque o mar vai continuar fazendo o que ele tem que fazer, Exato. né? Você é só mais um ali. Boa essa analogia. Então, Aliás, essa questão de mar, ela é muito importante, porque eu faço Almir Klink. o Almir Klink, que é top, Eu- né? Todo mundo Mar tem no que ter mercado. mar no mercado. E o Andrew, no livro Ferramentas Mentais, também faz ele fala do mesma- navio. o bem- navio e o mar, né? Sim. Porque assim, ó, cara, é impressionante. Mark Douglas também fala isso, né? Ele faz uma pergunta. Você sabe quantos navios petroleiros, navios grandes, naufragam no mar todos os anos? E aí ele fala, ó, os caras constroem os navios, alta engenharia, alta tecnologia, cada vez melhores, e mesmo assim os navios afundam. Existem navios que afundam.
Ai, não fala isso agora não, porque em novembro eu vou fazer uma viagem e eu já tô ficando desesperada. PNL, porra, PNL. Peraí, volta. Como é que é aquele ditado? Em casa de espelho, ferreira de pau? Ser humano. Agora, olha só. Aí ele fala, com toda essa preparação isso acontece, então você vai fazer toda a preparação e aí você tem a questão do loss. E aí você tem que trabalhar isso. E é saber lidar com isso, porque isso vai acontecer. Principalmente pro trader. Cara, você vai perder. Não em novembro, né? Você vai em novembro? Vou em novembro. Novembro vai não. ficar tudo lindo, maravilhoso. Já passou os navios que afundam de cruzeiro, assim, eu já achei esse semestre já foi, né? Já foi. Já deu a cota, Ou não ainda, né? Não, são mais assim, cargueiros, né? Porque eu acho que eles arriscam mais também, sim, né? Sim, tem... Mas a questão do mar, que é desconhecido, o mercado também é. Sim. Ninguém sabe o que vai acontecer. Entendeu? Tem que estar preparado e ali o stop é importante, né? Sim, é o stop que te protege. E isso é uma coisa que, ao longo... Vocês que são experientes, vocês podem falar, né? No início, claro que é difícil lidar com o stop. Depois, continua não sendo, eu não vou fazer festa porque eu fui estopado. Mas, aos poucos, vocês vão entendendo que faz parte da vida do trader. Querendo ou não, vocês vão dessensibilizando a dor do stop. Porque, eu sou estopado, até que chega um momento que aquilo faz parte da sua vida e você entende e tá tudo bem. Cara, e 2017, 18, 19, que você entrou de cabeça no ambiente do trader, ali, de atender traders, né, do mercado financeiro. Você chegou a operar, você precisou operar para entender, para sentir na pele a adrenalina de clicar ali, comprar, vender algum, né, seja o mercado à vista ou futuro. Você teve essa necessidade para entender mais ou não? Você conseguiu atender, mas sem estar fazendo as operações. Como é que foi isso para você? Bom, uma coisa que eu tenho em vista é que a parte técnica do mercado financeiro é muito complexa. Não é uma brincadeirinha como muitos pensam. Vou assistir 3 vídeos e agora eu terei uma baita expertise no mercado, certo? Assim como a parte comportamental, ela é extremamente densa, porque ela é muito abstrata. Então, tem muito estudo para você entender a mentalidade do trader, inteligência emocional, cérebro, terapia cognitiva comportamental, enfim. A minha escolha foi estudar essa parte emocional. Certo. Mas, para eu conseguir entender um pouquinho sobre a mentalidade do trader, sobre como é perder, esporadicamente, não é sempre. Antes era a cada 3 meses, agora é a cada 4 meses. Eu faço algumas operações. Eu pego um dinheirinho, coloco na corretora e eu opero com o meu marido do lado, porque ele, no decorrer dessa jornada, ele acabou se tornando trader também, além daquilo que ele já faz. Sim. Então, eu opero com ele do lado, vou entendendo, porque ele vai me indicando como é que eu compro, como é que eu vendo, como é que eu faço isso, aquilo. Então, tem até algumas coisas que eu entendo bem. Futuro ou à vista que você faz? Futuro. Tá. O dólar não? Dólar não. Você não gosta do dólar? Não é que eu não gosto. Olha que preconceito, é que assim, dólar, tadinho. A única questão que me coloca para operar no mercado financeiro é entender essa parte emocional. É entender quando tá chegando no stop. Que a pessoa sente quando tá... Já alonguei stop para poder sentir como é que era. Nossa, aquele botão. O botão do demônio, que é aquele de reverter a operação. Que aí você aperta, reverte. Inverter a operação. Meu Deus do céu. Então, assim, no início eu até sofria mais. Depois eu comecei a ter maior autocontrole e comecei a aplicar, tanto em mim, como principalmente no meu marido, as estratégias que eu fui testando depois nos traders. Mas é mais em caráter de aprendizado e não pensando em operar Fazer mesmo. O dinheiro mesmo, só pra você sentir ali como é que é o mercado. Pra sentir como é que funciona, o calor, o estresse, enfim. Caraca. Legal. Então... Cara, estamos chegando aí ao final. Eu queria pedir, assim, um favor. Claro. Qual conselho ou dica, o que você poderia falar para quem está começando, se preocupar mais nessa questão de comportamento, de mente? O que você poderia falar para quem está começando e para quem está nessa trajetória, ter, assim... preocupações nessa trajetória, porque uma coisa é você falar para quem está começando, beleza, e outra coisa é você falar assim, toma cuidado que isso pode acontecer com qualquer um. E vai acontecer. Né? Perfeito. Então eu vou entregar 2 conselhos, certo? O primeiro é para quem está iniciando no mercado. Entenda que sem a técnica, não adianta você ser um monge Madre Teresa, porque não vai adiantar. Você não vai saber o que você está fazendo. Precisa focar no seu gerenciamento de risco. E é importante o trader entender que são esses 3 pilares, né, até do Alexander Elder, que é a parte de método, manejo, que é o gerenciamento de risco, e a mentalidade, certo? Eu acho que falta um. Desculpa o Alexander Elder. Mas falta um mentor dentro da nossa profissão, porque como é uma profissão muito difícil, você ter alguém que possa te ajudar
Você é uma mentora. Sim, eu sou uma mentora focada na parte emocional. Exatamente. Exato. Eu sou um mentor na parte técnica. Eu acho que, gente, o caminho sozinho é mais difícil. Vocês podem ter certeza. Sozinho você chega, mas com você vai mais longe. Com certeza. Desculpa te interromper. Imagina. Ó, então tem também esse fator mentor, que a gente pode até comentar. Mas, o que eu sempre vejo é o trader que chega em mim e fala, Karina, o meu problema é completamente emocional. Aí eu falo, e vamos então pro replay, vamos testar a técnica, papapá. O cara não sabe nada de mercado. Então, pare de falar que o seu problema é emocional se você não sabe fazer, se você não sabe operar. Então, começa pelo começo. Isso é uma coisa que eu tô indo contra mim, né? Porque, nossa, eu quero ter meus alunos. Tá, mas aprende a técnica para depois achar que é emocional. É claro que você não vai confiar naquilo que você não sabe fazer, certo? Segundo ponto, gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele tem que estar de acordo com a técnica e ele tem que estar de acordo com o emocional, além do bolso da pessoa. Como assim, Ká? Muitas vezes o cara pega o gerenciamento de risco que viu lá no YouTube, ele não tem nada a ver com a emoção dele, não tem nada a ver com a técnica dele e ele acha que ele tem que seguir aquela estrutura. Não é. Existe técnica que tem operações mais longas, tem técnica que é scalp, que é operações curtinhas. Tudo isso tem que ser olhado no gerenciamento. Então, o gerenciamento de risco do vizinho não vai te ajudar. Você tem que criar... É muito pessoal o gerenciamento de risco. É muito pessoal, inclusive porque tem a ver com o emocional da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, ela até tem uma baita margem, ela tem uma técnica que são operações mais longas, mas ela é extremamente ansiosa e ainda não trabalhou isso, e seguir por esse caminho vai dar ruim. Ela vai sempre desistir antes do momento certo, vai tirar o stop, hesitar, enfim. Então, tudo isso tem que ser olhado. Isso aí é para trader iniciante. Agora, trader que já está operando há um tempo. Se você ainda está perdendo, se você está 1, 2, 3 anos perdendo, é porque algo te falta. Nossa, jura, Karina? Juro. E por que eu digo isso? Porque muitos traders continuam perdendo, perde, coloca cada vez mais dinheiro e acha que um milagre vai acontecer, que uma luz vai sair do céu e que ele finalmente vai saber o que fazer no mercado. Não, vai procurar o que tem de errado. Se é relacionado às suas emoções, se é relacionado à sua técnica, se é ao seu gerenciamento de risco, se é um pouco de tudo isso. Se você tá 3 semanas, 1 mês perdendo, tá numa sequência de loss, você já tem que parar e analisar o que está acontecendo. Por que eu estou perdendo tanto? Cadê o erro? Cadê as falhas? Muitos traders acabam que eles têm preguiça de fazer o diário de trade, de analisar as operações. De rever as operações. É fundamental. E essas métricas vão te mostrar quem é você, como você está e para qual caminho você tem que seguir. Deixa eu fazer uma pergunta. Curiosidade minha. Mulher é muito mais multifuncional que homem. Sim. Mulher consegue fazer muito mais coisas que o homem, né? Tem homem que faz mais, enfim. Mas, no geral, eu vejo que mulher ela consegue fazer muito mais coisas. A mulherada no trade, se você tem clientes, pacientes... Tem muitas alunas. Alunas, né? Elas são mais acessíveis para aguentar um loss, uma perda, uma operação, uma emoção ali? Ou elas são mais também, assim, tem esse sofrimento igual nós? Assim, se ficou claro a minha pergunta. No geral, se a gente, assim, claro que há as exceções, certo? Mas, no geral, as mulheres aprendem a lidar melhor com as emoções de forma mais rápida do que o homem. E tem uma explicação para isso? Pensa assim... O homem, ele é criado como? Você não pode chorar, você não pode mostrar as suas emoções, você tem que ser forte, você tem que ser o provedor, você não pode errar. É isso, né? Se for pensar de forma geral. A mulher, poxa, você tá triste, tá chorando, vem cá, eu te dou um abraço. Poxa, por que você tá triste? Vamos conversar sobre isso. Então, as mulheres falam sobre as emoções, elas refletem, elas pensam. São mais abertas. Elas, geralmente, mas Sim. eu tenho muitas que não, conseguem lidar melhor com erros. Por quê? Porque teve uma criação um pouco mais maleável, certo? Só que em contrapartida, a mulher, ela tem a TPM. Ela tem os hormônios que brigam contra ela. Essa era a minha próxima pergunta. Porque além de tudo, a mulher, ela tem, né, não sei se até falar isso assim, ela tem esse período da TPM todo mês. Sim, e é terrível. E ainda mais lidar com isso daí, lidar com a emoção do mercado, lidar com a emoção de uma operação, lidar com a emoção de um loss, assim... Porra, como, né, assim, trabalhar tudo isso, né? Tem 2 pontos aqui, ó. Primeiro ponto,
o fato da mulher ter TPM já ensinou ela a lidar melhor com as emoções. Por quê? Porque a emoção tá o tempo todo bagunçada, tá tudo bagunçado. Mexe com tudo. O hormônio mexe com tudo, né? A não ser que a pessoa seja, sei lá, abençoada na vida, que não é meu caso. Mas, enfim, qual é a parte boa? Quando a mulher, ela entende que ela tem essa TPM, que isso impacta nas emoções, é importante que ela separe um período do mês só para estudar. Eu já tive mentorada minha que falou, poxa, sempre tem um período ali do mês que eu começo a perder tudo, mas o mês inteiro tava bom. O que a gente identificou? E, não é só na TPM em si, é desde a ovulação da mulher, certo? Então, tem uma data que a mulher começa a ovular, aí dali a 10 dias começa a TPM, 10 dias, sei lá. Que é a pré-TPM, digamos assim, que é a pré-TPM. Tem muitas mulheres que nessa fase já faz besteira, que na TPM nem faz, mas na fase de ovulação faz. Então, é importante a mulher fazer o quê? Se observar. Tem aplicativos que a gente consegue anotar o nosso ciclo, e aí você sabe, olha, aqui eu tô ovulando. Geralmente, nessa data aqui, eu percebi que eu acabo perdendo mais no mercado. Então, esses 2 dias eu não vou operar. E isso também é muito pessoal para cada... Porque, assim, não é uma ferramenta que eu consigo aplicar para todas as mulheres. Eu tenho que conhecer uma, porque, assim, você falou que tem umas que na pré... Tem mulheres que é na ovulação, tem mulheres que é na TPM, ela tem que se mulheres conhecer... que o pós, ela fica extremamente esgotada. Então, ela tem que se olhar e perceber qual é o período do mês que eu tenho piores resultados. Então é aqui na ovulação, é aqui na TPM, ou é depois que desce porque eu fico esgotada. Então, nesse momento, eu vou me dar um relaxo. E chegar e saber onde é que ela não deve... Cara, que interessante. Eu sempre tive essa curiosidade. Porque, assim, é autoconhecimento. Assim... Hoje em dia tem muito mais mulheres no mercado, operando, né? Sim. Mas ainda, durante muito tempo, foi um mercado mais fechado para mulherada. Não que foi fechado, não podia entrar, mas assim, não tinha muita mulher operando, boletando. Hoje em dia você já vê com mais frequência. Então, assim, eu não tenho um mínimo de emoção que a mulherada tem para aguentar tudo que a mulherada aguenta. A gente entendeu? aguenta. Então, assim, poxa... E a mulher eu acho que tem um pouco mais de aversão a risco também, que eu acho que é uma componente limitante para ela entrar, porque tem risco, então eu não quero. Essa aversão a risco, e também muitas têm o problema em... eu tenho que provar que eu sou capaz. Uhum. Então, tem algumas questões um ambiente assim... de homem, né? eu tenho que provar que eu sou capaz, eu tenho que provar que eu consigo. E aí, ela tem aversão ao erro, não é nem ao risco. Eu não quero errar, eu quero fazer a melhor operação. Aí, acaba hesitando bastante. Então, são várias questões que... Vai de mulher para mulher. Também tem mulher super agressiva, que vai na pancada, mas, no geral, que eu vejo pelas minhas alunas, a maioria acaba hesitando, tem medo de errar. São mais pé no chão. Exatamente. Legal. Exatamente. Cara, onde que a galera aí que tá assistindo, que precisa de PNL... Nós aqui também, principalmente. Todo mundo precisa, cara. Exato. Até a gente fala de terapia, né? De psicologia, né? De fazer terapia. Mas não para isso, todo mundo precisa. E aí, pessoal que acompanha a Karina, toda semana ela tá na Toro. Toda certo? semana de sexta-feira. É uma casa excelente, assim, porque, é difícil ver corretor hoje tem um trabalho... Olha, eles se preocupam do emocional, muito com o trader. entendeu? Eles se preocupam Exato. muito. Então, assim, por esse motivo, né, eu acho dessa preocupação deles, que você escolheu a Toro por ser sua casa, parceiro da Toro. Te ver lá dentro é muito importante pra gente, até por sermos parceiros Toro também. E, assim, se vocês quiserem acompanhar a Karina, toda semana tá na Toro e também nas redes sociais. Passa aí, Karina, no seu YouTube, seu Instagram. Show. Meu YouTube é o Karina Pavan. O Instagram é Karina Pavan Oficial. E tem também no Karina canal... com K. Com K. Pavan com N, não é pavão, é pavan com N no final. N não é M, é N. N de navio. Entendeu? Você tem bastante fake do seu Instagram que chega oferecendo? O seu Eu também? tinha muito, mas agora diminuiu. Eu acho que depois que a gente colocou o ticketzinho lá... Do verificado. O verificado diminuiu. Mas Caraca. antes tinha muito fake oferecendo criptomoeda. Eu não ofereço criptomoeda. Esquece, eu não vou falar que você vai ficar rico da noite pro dia e não vou ter nenhuma proposta maravilhosa pra sempre a você mesma história, financeiramente, né? É importante. Mas é importante ressaltar isso aí, porque a galera... às vezes, Não, tem bastante, né? Então, perfil verificado, tá É. bom? Acompanha, Isso é o importante. ticketzinho acompanha a azul. Karina dentro da Toro, nas E redes acompanha sociais. também a Liga dos Traders, tá? @ a Liga dos Traders, @ GG_Trader e @ Miguel_MVM. É que é só o nome lá que é Miguelito... é só no É só o nome. Então Não, repete aí. é Miguel_MVM. MVM. Por que MVM? Sabe por quê? Tem uma explicação óbvia pra isso. É o sobrenome. Sobrenome mesmo, Miguel Valente da Mota. Exato. Boa.
Gente, Mas é então, ó, isso. mais um podcast aí da Liga dos Traders. Agora a gente hoje a gente um super episódio, tá? Que a gente vai aí divulgar bastante para ajudar vocês, tá? PNL, quem tá aí passando por algumas dificuldades, você precisa se modelar a quem tá tendo resultado para você poder também ter resultado. PNL ajuda você bastante no trader, como trader, né? No trading e na sua vida pessoal também, porque a técnica você pode usar para tudo. Entendeu? Não só para o mercado financeiro. Beleza? E outra coisa. Cá, tem alguma coisa importante que você queria falar que a gente não abordou? Foi muita coisa, né? Mas tem alguma coisa tem alguma coisa que ficou assim que você falou, nossa, eu queria ter falado isso aqui, ficou... A gente pode ficar 4 horas aqui falando. Eu topo. É melhor a gente parar. Eu topo, sabe por quê? Hoje é despedido do Fabiano mesmo, então o Fabiano então vamos gastar ele não vai se importar de ficar um pouco a mais que hoje, entendeu? Porque ontem ele já xingou a gente, não, azar seus aí, vocês vão ficar aí, tô nem aí não, tô indo embora e tal, agora eu sou chefe, né? Então assim, por mim a gente fica 4 horas, né? O Fabiano não liga não. Não liga não, né, Fabiano? Mas tá tem algum tudo assunto, bem. tem alguma coisa que você queria falar que a gente não falou? Bom, falamos da Toro, falamos da história dela, como ela chegou no mercado, dos insights, da meditação, né, de como se preparar no mercado do relaxamento ali, porque, nossa, eu vou ficar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou observar onde o G senta, se o chão lá tá meio afundado, se eu não andei de tanto pressionar o chão lá, eu vou começar a observar. Tem que trabalhar esses relaxamentos. Tem bastante... a gente pode até gravar depois outros podcasts com várias dicas e mais dicas e super mais quero. dicas. Porque tem bastante coisa legal. Sabe por que eu quero? Porque assim você consegue vir aqui na liga visitar a gente, entendeu? Que vergonha Fora de mim, meu isso, Deus. entendeu? Mas assim, agradecer Mas mais acho uma que é vez. Foi sensacional. É um assunto que a gente gosta de falar, porque mexer com cabeça, mexer com tudo. A casa está aberta, sabe disso. Em breve a gente vai ter conteúdo seu lá na liga, né? Um cursinho lá para a galera poder conhecer mais ainda a Karina. E é isso. É isso aí. Agradecer mais uma vez e deixo o seu obrigado aí também, GG encerra. Obrigado a todo mundo por ter acompanhado esse podcast. Acompanha a Karina Pavan. A gente vai se trombar aí no mercado sempre. Não é isso, cara? Manda um É beijo, isso cara. aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Foi um prazer. E, galera, muito obrigada. Vamos pra cima e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, Fechou? gente. Um All abraço. Trader.